Bom, galera, para quem não me conhece, sou Matheus Mazzucchelli. Hoje atuo na Ignite Games, na Spark Studio e também sou professor na Unright. Estou na área aí desde 2018, já passei por bastante coisa, já trabalhei com bastante tipo de projeto, já me ferrei bastante, já me dei bem algumas vezes. Hoje a gente trabalha com uma gama grande de parceiros aí, tanto estúdios quanto clientes. E já trabalhei em projetos desde o mobile até a realidade aumentada. Então, tive um pouquinho de projeto 3D, projeto 2D, projeto Web3. Então, já passei por vários campos, muitas diferenças entre os projetos, mas várias coisas que são bem parecidas que eu vou trazer aqui. A gente conseguiu ganhar 2 prêmios, né, para os 3 últimos jogos da Ignite, aliás, dos 2 últimos jogos da Ignite. E Boa noite, atualmente boa a gente está noite. trabalhando nesses 3 títulos, tá? Então, que é o The Ballad of Sandride, que é um jogo de cangaceiro em realidade virtual, o Galaxy, que é um simulador de Dr. Frankenstein misturado com Rick and Morty, e o Atomic Pest Control, que é um jogo em realidade aumentada arcade, que você mata mosquito com raquetes radioativos. Bom, vamos lá. Eu poderia falar o padrãozinho da produção de jogos, mas eu quero começar fazendo vocês pensarem. Eu quero começar aqui trazendo provocações e reflexões do que eu vi que mais importou ao longo desse tempo desenvolvendo e produzindo jogos, tá? Por que que os jogos mais falham, né? Quais são os motivos que fazem os jogos falhar? E algumas coisas eu aprendi vendo outras pessoas e outras, infelizmente, sofrendo, né? Então, eu trouxe aqui as 4 principais. Escopo mal definido ou grande demais, que também é uma forma de escopo mal definido, é a principal causa, né? Quando a gente está começando no desenvolvimento, ou até pessoas que já têm um pouco mais de experiência, começam a entender mais como a parada funciona e o quão esse escopo pode ser um scope creep, né? No passado ali, o primeiro jogo que eu pensei era um jogo gigante, que trocava dimensões, tinha vários personagens, era multiplayer, e geralmente é o tipo de jogo que a gente pensa no início, onde a imaginação funciona muito bem, você não tem noção ainda de como as coisas podem ficar complicadas, ou se elas são ou não complicadas. Tudo pode, na imaginação tudo pode. Então, eu vou trazer vários pontos que explicam como que a gente pode fazer um escopo conciso aqui, ou ter uma visão clara desse escopo, mas saibam que, sem dúvida, esse é o principal motivo dos jogos falharem. Você não conseguir entregar ele por falta de ter esse controle. Falta de foco no gameplay principal. Você começa a ter várias ideias, começa a pensar, pô, e se eu fizesse, colocasse esse tipo de mecânica com esse outro, a gente faz um estilo de arte, e no fim você não tem um core, não tem um core loop, não tem o core gameplay ali. Tá, o meu jogo é sobre o quê? Qual que é a principal mecânica que permeia esse jogo? Qual que é a mecânica que precisa ser muito bem polida para que ele seja atrativo, né? Então a gente às vezes se perde nisso. E se a gente não tem clareza, se você não consegue explicar o seu jogo, não falo o pitch, né, de 15, 20 minutos, eu falo o elevator pitch mesmo, 30 segundos, 1 minuto. Como que você explica o que é o seu jogo para quem nunca viu? Então, se você não consegue fazer isso ainda, talvez a gameplay não esteja muito bem definido. Terceiro ponto, não testam com o jogador real. Muito comum que vários jogos se desenvolvam, às vezes mais de ano, né? 2 anos, 3 anos ou até mais, e pouquíssimas pessoas fora da equipe de desenvolvimento, ou que sejam o cliente ideal, né? Que sejam as pessoas que potencialmente comprariam aquele jogo, testem. Então, como que você vai ficar um ano ali escondido fazendo o seu jogo e se você não mostra ele para outras pessoas, se você não valida que a maneira que elas estão jogando é parecida com a maneira que você pensou, né, que elas jogariam, isso é muito arriscado. Então, testar com o jogador real é muito importante. E pouca ou nenhuma documentação. Às vezes tem um outro terceiro caso que é muita documentação desorganizada, desnecessária ou desatualizada. Então, documentação ela é útil, mas na medida certa. Então, esse ponto, com certeza, projetos que às vezes a gente pega de cliente e o projeto está bonito, está avançando, mas você vai olhar, o cara quase não documenta. E aí, quando ele precisa escalar, ele não consegue. E aí, quando você precisa revisar uma estrutura existente, você não consegue. Então, documentação é muito importante. Vou falar muito sobre isso hoje aqui, tá? E como que eu aumento as minhas chances? Quais são os fatores que podem elevar o meu sucesso? Nenhum deles é garantia, mas ele pode aumentar a chance. É ter uma visão clara do que é o seu produto, né? O que você quer entregar.
Qual que é a emoção? O que acontece quando eu jogo Alien Isolation? O que acontece quando eu jogo Super Mario? O que acontece quando eu jogo Street Fighter? O que passa na minha cabeça, sabe? O que que eu quero fazer? O que que eu quero que aquele jogo signifique? Pensar sobre isso traz diversas definições que vão melhorar o seu escopo e a sua visão sobre aquele projeto. Planeje a sua realidade. Se você é um cara que não trabalha full time com jogos, você tem 3 horas à noite, trabalha sozinho, às vezes não tem uma equipe definida, por que Cristo que você vai fazer um jogo gigante? Por que Cristo você vai fazer um jogo que precisa de várias pessoas? Se você quer fazer um jogo musical e você não é músico, não tem condição de contratar um músico, para que você vai fazer um jogo musical? Então, planeje sua realidade. Ver quais são os seus fortes, onde você consegue atuar, quais são suas habilidades prévias, seu background. Pô, cara, não, na verdade eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro aqui, consigo investir, consigo ficar um ano me dedicando produzindo esse jogo, contratar a equipe. Então, é importante você tentar entender, medir todos os esforços para entender qual que é a sua realidade versus qual que é a sua ideia de jogo. Quanto tempo que você vai precisar para desenvolver isso sozinho ou com mais pessoas? Quanto que isso custaria? Quanto de potencial aquela ideia tem. Então planeja bem sua realidade. A gente vai falar um pouquinho disso também. E valide cedo. Coloca a cara no sol. Você não é uma publisher gigante que tem que ficar escondendo o ouro do próximo título, do próximo lançamento. Que você sabe, qualquer vazamento é um problema. Você precisa validar cedo. Você precisa colocar a cara no sol. Você precisa testar o seu jogo e ver se ele é viável, se as pessoas estão gostando, se faz sentido, sabe? Se, olha, realmente vai custar 300 mil para fazer esse jogo, mas ele tem potencial, né? Me parece que ele vende 3 milhões. Por quê? Porque eu fiz uma análise de mercado, porque eu testei com jogadores daquele nicho, porque eu conversei com o publisher antes de ter o jogo. Isso é uma coisa que poucas pessoas fazem. E isso pode mudar muito o seu projeto, pode melhorar muito e ter uma pipeline definida. O que adianta você ter uma ideia de jogo que fica pingando de pipeline? Ah, comecei na Unity, depois tentei na Unreal, fui para Game Maker. O meu artista 3D ele testa uma coisa, uma textura ele faz de um jeito, um processo de rigging ele faz do outro, aí o outro artista faz diferente, né? Eles exportam para a engine, importa lá, mas veio tudo torto. Então ter uma pipeline definida. Olha, a gente vai trabalhar, né, com a equipe inteira. A gente vai trabalhar dessa maneira, esse é o stack que a gente vai usar. Às vezes tem processos que permitem essa diversidade, mas tem outros processos, principalmente programação, que é interessante ter ali convenções e maneiras que qualquer pessoa que olhar para o projeto, para os arquivos dentro da engine, ou olhar a estrutura da documentação, ele vai entender como aquilo foi feito. Então, eu trouxe dois comparativos, né, colocando duas situações. Uma que é o projeto A, tinha uma arte linda, tinha um lore muito profundo, mas aí ele tentou fazer mecânicas demais. A equipe se perdeu, o jogo ficou confuso e ele não foi lançado. Ficou ali, ó, todo mundo com essa cara de tacho, cheio de asset, de coisas por fazer, de ideias que foram engavetadas, porque não tiveram um alinhamento com a realidade, né? Um alinhamento com o mercado. E já o projeto B, que eu desejo para vocês e para mim também, tá sempre atento para tá no projeto B, que ele começou pequeno, foi focado em uma ideia bem clara, numa mecânica bem forte, num hook bem forte, testou cedo, recebeu feedback, ajustou o jogo, né, teve tempo para replanejar o jogo dele, né, mudar ali a rota de acordo com esse feedback que ele recebeu, né, e testou, e depois ele lançou uma demo jogável. E a partir dessa demo, ele conseguiu engajar, ele conseguiu começar a formar uma comunidade, conseguiu ter uma escala ali, e hoje ele já consegue monetizar e já está discutindo oportunidades, né? Está crescendo. É aqui que eu desejo que todos nós estejamos, sempre. Então tá, como que eu faço para parar de pensar no meu jogo como aquele sonho que eu sempre tive, como aquela vontade, aquela ideia na minha cabeça que parece que é divertida, e começo a transformar isso num produto? Porque tem duas maneiras de você fazer um jogo. Fazer um jogo, um projeto pessoal, que não importa, você não quer vender, você quer que ele exista, você já tem um trabalho, você tem os seus objetivos pessoais com ele, e aí aquilo lá pode ser um estudo, pode ser um experimento, pode ser uma vontade sua, e aí você faz do jeito que você quiser. Mas a partir do momento que você está fazendo um jogo comercial, que ele precisa vender, que ele vai estar inserido no mercado, aí você precisa pensar no seu jogo como um produto. E como que eu faço isso? O primeiro ponto
né? Qual que é a primeira coisa que se pensa na hora de transformar o jogo em produto? Quem é o público-alvo? Jogos foram feitos para serem jogados, não para ficar decorando loja. Então você tem que pensar, tá, quem é esse público que eu quero atingir? Estou fazendo um jogo de luta. Qual que é a minha persona ali de jogador? Como que ele se comporta? Quanto que custa os jogos de luta? Como que ele recebe atualizações do que tem saído no mercado? Que canais ele assiste? Tenta entender como que esse usuário se comporta. Quanto mais você souber sobre ele, o que que ele acha importante? O que que ele acha irrelevante? Como você descobre isso? Fazendo pesquisa, olhando outros jogos, olhando canais, conversando com essa comunidade, certo? E aí, depois que você tem isso definido, você precisa pensar, tá, como que ele encontra o meu jogo? Aonde que ele vai estar distribuído? Como que eu vou fazer? Ele vai ser por assinatura? Eu vou colocar ele numa loja, vou vender uma vez só? Ele é free, né? Ele é mobile free, mas a pessoa pode pagar? Como que eu chego até o seu jogo? Vai ser um streamer que vai mandar? Você vai fazer uma campanha de marketing? Você vai levar em eventos? Você tem que tentar entender como que as pessoas vão se conectar. E como que eu ganho dinheiro com ele? Qual que é o tipo de monetização que eu vou aplicar? Hoje a gente tem diversos tipos de monetização. Cada plataforma tem um jeito, né? Tem, por exemplo, PC, grande parte dos jogos é premium, você paga e joga. Mas se o jogo é multiplayer, você geralmente não paga nada para jogar, mas ele tem a loja ali de cosméticos, né? Mobile, você pode pagar para tirar um anúncio, ou você pode ficar assistindo o anúncio para ter mais recursos. Então, tem várias maneiras de monetizar e entender qual que é a mais adequada para o seu jogo, sempre vale a pena. Porque não adianta nada você fazer um jogo de PC, multiplayer, que você precisa de vários jogadores ali o tempo todo para ter número, para escalar, para fazer propaganda, mas o cara tem que pagar caríssimo para jogar o seu jogo ali. Né? Então, tem raríssimos casos onde isso funciona, mas geralmente são empresas bem consolidadas, antigas. Nós, indies, temos que dançar como a música toca, certo? E, por último, mas não menos importante, o que faz alguém compartilhar o meu jogo ou recomendar ele, sabe? Qual que é aquele ponto que o cara fala, mano, joga esse jogo. Já falaram pra você, tipo, cara, joga esse jogo. Depois você me fala. Ó, eu te conheço, você vai gostar desse jogo por causa disso, disso, disso. Tenta entender, tenta extrair, né? A todo momento vocês estão vendo que eu tô tentando fazer vocês pensarem como extrair a essência do jogo para que você tenha mais chances dele ser relevante para outras pessoas. Beleza? Vamos lá. Falando do ciclo do desenvolvimento, isso aqui provavelmente vocês já sabem, mas eu gosto sempre, né, de bater. Tem a etapa de ideação, que não é a pré-produção, que é onde você está pensando nas possibilidades, você está conceituando, você está colocando no papel algumas coisas, e aí geralmente essa é a etapa que toma menos esforço em conjunto, né? Você não está trabalhando incessantemente ou orquestradamente, você está pensando, você está tendo aquelas primeiras ideias ali, né? Um brainstorm. E aí, quando você parece que encontrou um caminho, você precisa validar esse caminho. E aí a gente vai cair para a pré-produção, que é onde as coisas começam a tomar um pouco de forma, que é onde você vai para o mercado, vai procurar, vai fazer a sua pesquisa de mercado, vai começar a entender o que é importante, vai validar se o estilo que você está utilizando de arte é viável, se faz sentido daquele tipo de jogo, se ele é ou não diferencial, você começa ali a ter, você começa a pensar, tá, para esse jogo, quanto tempo eu gastaria? E aí começa de fato a pré-produção. O ideal é que você saia da pré-produção com um plano de ação, sabendo aonde você quer chegar e o que você quer fazer. E aí a gente vai separar, né, de maneira simplificada, que depois que você saiu da pré-produção, a gente entra na fase de produção, onde é execução mesmo. Você vai decupar o seu plano ali em partes, vai atacar uma parte por vez, sua equipe vai estar bem organizada, orquestrada, e vocês vão ter um processo. Beleza. Eu coloquei ali embaixo que na produção já inicia-se o marketing. É uma coisa que eu venho percebendo e tanto nos jogos indies, né, quanto em outros jogos, o marketing ele começa muito antes do desenvolvimento. Seja um anúncio, seja uma validação, seja um devlog, né? Indies gostam muito de trabalhar com devlog. A comunidade que gosta de jogos indie gosta de acompanhar. Às vezes é mais gostoso ela acompanhar o crescimento e desenvolvimento daquele jogo do que necessariamente só esperar ele ficar pronto. Claro que todo mundo quer jogar, mas às vezes pensar nessa etapa de marketing antes te faz acelerar o processo, te faz engrenar mais cedo, ajuda a validar.
tá? Porque às vezes se você manda uma imagem e a pessoa já saca o que é o seu jogo, isso é um bom insight. Agora, se você manda uma imagem que não fala muito do jogo e ela vai para outro caminho, pode ser que ou tem uma boa ideia para você aproveitar, ou então tem alguma coisa que pode melhorar na sua comunicação. E uma coisa que eu sempre coloco é o teste, né? Isso aqui, eu simplifiquei, o teste poderia voltar aqui na produção, né? E é um processo muito importante que ele é, às vezes, como que eu posso dizer? Não vou dizer desestimulado, mas não valorizado o quanto deveria. Porque além de internamente garantir que o seu desenvolvimento está em dia, que a sua estrutura está boa, ele também pode ser um processo de validação em etapas. Em vez de você fazer todo o jogo e testar lá no final, você faz, testa, faz, testa, faz, testa. E às vezes é o caso dele realmente voltar para pré-produção. Tipo, pô, cara, a gente testou ali, fez uma produçãozinha inicial, viu que não ia dar, testa, volta ali para pré-produção, volta para prancheta, vamos pensar de novo. Até que chega-se o release. E aí, daqui para frente, é só daqui para frente é só para frente. Acontece lançamento, acontece atualização, acontece novas negociações, expansões, porting e por aí vai. Mas se vocês dominarem e prestarem atenção nesses pontos, né, que é o que a gente vai falar aqui hoje, tem muitas chances do seu projeto sair do papel, tá? Então, como que eu resumo a produção em 6 módulos, tá? Eu tenho um artigo no LinkedIn que fala de cada tipo de módulo de produção e eu trouxe eles mais detalhados e comentados aqui para vocês. Primeiro de todos, gestão de arquivos, ou seja, repositório. Você precisa ter um controle de versão que tenha um acesso fácil, que ele seja seguro e ele esteja sempre atualizado. E ele tem o histórico para você recuperar as versões antigas, caso dê algum problema, caso seu arquivo, seu computador queime, caso você substitua alguma coisa, ele gera aquele histórico que é possível voltar. Então, eu falo aí, quem já trabalhou comigo, os artistas geralmente não gostam muito de repositório, até o dia que eles fazem uma cagada. E aí precisa voltar no tempo ali, precisa recuperar um arquivo, né, ou a máquina dele dá pau. Então, repositório é essencial. Já recebi projeto de cliente gigante que ele não tinha um repositório na nuvem ou que eles não tinham um processo. Isso aqui, desde o indie, desde o solo game até o estúdio gigante, precisa existir. É um pilar gigante do desenvolvimento de jogos, tá? Não existe maneira certa de fazer os jogos sem repositório. Gestão de comunicação. Comunicação é a chave. Tá? E aí eu não estou falando só de comunicação externa, estou falando de comunicação interna mesmo. Por onde que a gente vai conversar? Por onde que a gente vai se alinhar, time? Qual que é o nosso processo de comunicação? Quando uma alteração acontece, como que a gente vai lidar com isso? Como que a gente vai solicitar? Como que a gente vai validar? Onde que a gente vai discutir? Isso pode parecer bobo, mas ter isso bem definido faz com que todo mundo esteja dançando ali a mesma música, esteja engajado no tipo de projeto que você está. Então, a gente aqui na Spark e na Ignite, a gente tem um processo de Discord muito bom, né, que a gente separa ali por canais. A gente tem o nosso repositório que é conectado com esse Discord e manda as atualizações. As cerimônias que a gente executa, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, são realizadas nos canais de vozes. Às vezes, retrospectiva, a gente faz no Google Meet, porque pega ali a transcrição e transforma isso num documento. Sabe, ter a comunicação bem redondinha ajuda o desenvolvimento a caminhar muito bem. Gestão financeira, dinheiro. Né? Você precisa ter uma ideia de orçamento. Se você não tem um budget, se você não recebeu um grant, por exemplo, você não tem o financiamento da publisher que deu aquela quantidade de dinheiro e fala, faz, né? Ou separou em milestones, você precisa ter pelo menos uma noção, tá? Orçamento geral e por área. Saber o que custa mais no seu desenvolvimento. É a arte? É o código? É o game design? É o som? O que está pesando? Quanto custa cada coisa? Quantas pessoas eu preciso para fazer aquilo? Não adianta fazer um orçamento, desculpa, um escopo, um projeto, sem você saber quanto que vai gastar. Ah, vamos fazendo. Ah, vamos ver até onde vai. Isso não é profissional, isso não costuma funcionar. Não só orçar, não só ter essa estimativa, mas como monitorar esses custos e despesas. Você precisa estar sempre ligado. Qual que é o seu custo fixo? Qual que é o seu custo variável? Entrou gente, mudou ali, atualiza aquele orçamento. Saiu pessoas, atualiza aquele orçamento. Tem um evento, planeja o orçamento, separa o orçamento do evento. E
quando for o caso, né, se organizar para prestar conta. Você vai prestar conta para o governo, pode prestar conta para o edital, você pode prestar conta para uma publisher. Então, ter uma estrutura organizada que facilite a sua prestação de contas desde sempre, né, ajuda muito. A gente pegou um edital na Spark no ano passado que ele era muito burocrático mesmo. E a gente desde o início falou, não, peraí, vamos ser mais burocrático que esse edital. A gente tinha a nossa planilha, nosso controle, cada movimentação, nota salva numa coluna, comprovante na outra. Dito e feito, na hora que a gente entregou, aí eles indicaram um problema lá, olha, tem uma inconsistência aqui. A gente falou, onde? Abriu em reunião, compartilhou a tela, e aí eles viram que o erro estava lá, não estava na gente. Por quê? Porque a gente tinha uma clareza de como que foi essa prestação de contas, como que foi o acompanhamento desse orçamento. Se isso não existisse, provavelmente a gente ia ficar tentando entender onde a gente errou. Mas e no caso que não era o erro nosso, o erro estava na outra parte, tá? Então não existe excesso de precaução quando se fala de dinheiro. Gestão cronológica, a gente está chegando ali na parte do Scrum e vocês vão entender como que a gente separa o tempo dentro da produção, tá? A gente pensa, né, o cronograma ele é sempre realista, né? A gente não viaja muito, não pode se dar esse luxo, né, como índice e sempre dividido em entregas pequenas. Você precisa ter esse sentimento de progressão. O seu jogo não pode ficar pronto, não pode ficar jogável daqui 6, 7, 8 meses. Ele tem que ficar pronto, uma parte dele precisa ficar pronta no final da primeira sprint, no final do primeiro mês. Então, ter essa gestão cronológica é muito importante. Quando que as coisas vão acontecer, sabe? Quando que está prevista a gente ter um protótipo? Quando que está previsto a gente ter um vertical slice? Quando que está previsto o release? Então, o tempo, ele é imutável, né? Então, a gente precisa prestar bastante atenção nele. E, mais do que isso, ajustes constantes conforme o progresso real. Às vezes as coisas mudam, os planos mudam, uma feature sai, uma nova feature entra. Então, o seu cronograma precisa ser vivo, ele precisa ser atualizado o tempo todo, acompanhando as mudanças. E assim você vai ter uma noção real se você está adiantado ou se você está atrasado. Gestão de qualidade, falando de novo de testes, testes contínuos desde o protótipo. Revisão técnica com o time. Olha, galera, vamos olhar o código. Como que é o processo de review? Tem gente que trabalha com repositório, mas não trabalha com review. Qualquer coisa, qualquer pessoa manda qualquer coisa lá e está lá no repositório. Aqui a gente tem um sistema ali de revisões técnicas, desde a parte de arte, a parte de tech art e a parte de desenvolvimento. Nada entra no repositório sem ser revisto pelo menos por uma outra pessoa, para garantir que está tudo nos conformes. E aí, falando de qualidade em relação ao produto final, você precisa aplicar os feedbacks que você traz desses processos de testes para dentro do seu pipeline. Não adianta testar, pegar um monte de opinião, dobrar o caderninho e falar obrigado, então tá bom, e seguir a vida. Você precisa se planejar com o seu time em como aquelas mudanças, aquelas sugestões são relevantes, são impactantes e como isso afeta a qualidade do seu jogo, tá? Isso muda bastante. A gente acabou de fazer um release de um jogo de realidade virtual que a gente estava jogando bem, que todo mundo do time estava conseguindo entender tudo, mas quando a primeira pessoa colocou na cabeça que não era do time, eles ficaram perdidos. E aí a gente fez vários processos para tentar entender como melhorar isso, e nessa semana a gente está lançando já uma build que promete resolver esses problemas. Gestão de informações, a.k.a. documentação, onde a gente registra as decisões que a gente tomou, onde todo o time vê as metas claras e objetivas ali, de fácil acesso. Aonde que meu time vai procurar requisito técnico? Ele está bem redigido? Vai ter uma task de desenvolvimento? Como que eu sei? Como que eu garanto que aquela pessoa entendeu o que precisa ser feito? Então, você prestar atenção na gestão das informações, documentação é muito importante, né? Qual que é o guia de referência para a equipe? Como que a gente trata, né? Como eu falei de convenções ali no código, tá? Quando for objeto 3D, ele vai estar dessa maneira dentro do repositório. Quando for um áudio, ele vai estar dessa maneira. Quando for uma textura, ele vai estar dessa maneira. Então, e ter o processo documentado também é útil no pós-mortem. A gente faz sempre um pós-mortem aqui, tá? Pegou o projeto, acabou o projeto, entregou o projeto. O que que deu errado? O que que deu certo? O que que eu consigo aproveitar desse projeto para um próximo projeto? Então, esse tipo de coisa ajuda bastante o time a ter clareza nas próximas decisões. O terceiro jogo que a gente está fazendo utiliza coisas do primeiro,
utiliza do segundo e evita alguns processos que deram errado no primeiro, que deram no segundo. E aí, assim por diante. Sempre a gente vai estar trabalhando com documentação antes do jogo, durante do jogo e depois do jogo, caso precise consultar como alguma coisa foi feita. VR tem muita dificuldade de captura, né? Como que a gente fez para fazer uma captura legal? Documenta, fica no pós-mortem. No pós-mortem. Carregou, começou o próximo projeto, vai gravar? Consulta aquele guia. Então, essa documentação ela permeia entre projetos. Beleza, pilares de produção. Como eu falei que documentar é consolidar, vamos pensar que a gente está começando um jogo do zero aqui e a gente vai escrever uma documentação. O que é, né? O que é documentar? Ao escrevermos uma documentação, estamos a todo momento transformando nossas ideias em algo concreto. Eu estou falando uma coisa para vocês aqui na Cal. A gente está discutindo sobre um projeto, a gente pode falar. Quando a gente apertar esse botãozinho de desconectar, pode ser que informações se esqueçam, se transformem na cabeça de pessoas. Se a gente não escreve, fica muito solto. Então, documentar é consolidar. E como que eu faço para tentar documentar o meu jogo logo de início? Né? Você pode olhar essa imagem desse jogo muito polêmico, mas que eu gosto muito de usar ele como exemplo, né? Como que você explica Power Word em uma frase? Pokémon com arma. Pronto, precisa falar mais alguma coisa? É o Power Word. Então, tá clara a proposta dele desde o início. Desde a foto que você vê aqui na loja, né, nos screenshots, desde a capa dele com o logo e o que pode ser aquilo, até a descrição, né? Então você lê essa descrição curta, ficou claro sobre o que o jogo é, beleza. E quais são os marcadores? Aonde você vai estar posicionado dentro da loja? Sempre que eu tenho uma ideia, antes de partir para o concept, eu tento fazer esse mock-up, essa simulação de ver o meu jogo pronto lá na loja, para saber se o que eu estou propondo está claro ou se precisa de ajustes. Essa é a maneira mais simples de você se posicionar e consolidar, né, essa ideia numa documentação. Esse é o básico. Vamos falar de modelo de GDD. Não estou aqui para falar de game design, mas eu gosto muito desse modelo de game design concept, quando eu estou planejando uma produção. Eu utilizo, né, variações desse tipo de concept, não é uma coisa gravada em pedra, mas é uma boa referência, né, para quem não tem prática, para quem não tem experiência em executar. A gente vai lá, tenta entender qual que é a identidade do jogo, né, como que esse jogo vai ser percebido, quais são os pilares de design desse jogo, sabe? Ele é rápido, ele é cheio de ação, ele é engraçado, por que ele precisa? Ele tem algum sentimento? O jogador sente pressa ao jogar ele? O jogador sente angústia? Quais são os pilares que permeiam a identidade daquele projeto? E aí a gente pensa em gênero, história, mecânicas, essas coisas que todo mundo começa pensando primeiro, né? Mas é interessante você entender isso depois que você entende os pilares, ou em conjunto. E quais são os pontos únicos de venda? O hook, o que faz o seu jogo ser diferente? Qual mecânica que você explora? Por que sua proposta não é igual a 300 outras mil propostas que tem ali na loja? Então, tentar extrair essa informação. Aí, definições sobre interface, como que o jogo... A interface não estou falando só de UI, tá? Interface estou falando da relação entre a pessoa e o jogo. Ele é um jogo que a movimentação é rápida, que a movimentação é lenta, eu preciso ver várias coisas na tela, ele é um jogo mais diegético, que ele traz uma imersão maior. Como que o jogador interage com esse produto? Estilo de arte, muito importante para você definir o pipeline. Se ele é 2D, se ele é 3D, se ele é pixel art, se ele é 2.5D. Música e som, pra você ter uma ideia, o som, qual que é o nível de importância do som num jogo de terror? Qual que é o nível de importância do som num jogo rítmico? Qual que é o nível de importância num jogo de quebra-cabeça? Sabe, tentar entender até onde a música tem criticidade dentro do seu projeto. E ali no finalzinho, por último, mas não menos importante, qual que é o seu cronograma básico de desenvolvimento? Isso aqui, é, trate isso como apenas um ballpark, né? Uma previsão muito estimada, uma estimativa bem abrangente, só para você ter uma base. E aí eu também coloco aqui, né, dados básicos do público-alvo e a previsão de lançamento. Eu vou mandar para vocês esse modelo aqui, mas eu quero apresentar também este modelo aqui que eu desenvolvi, tá? Isso aqui eu fiz do zero. Vamos ver se vocês estão vendo a segunda janela, então, né? Beleza. Esse template aqui, galera, eu gostaria de ter conhecido ele, de alguém ter feito ele
na época que eu estava começando. Porque é muito comum, quando a gente está fazendo os primeiros jogos, né? Quando a gente está começando a entender a área, a pensar muito na parte técnica, a pensar muito na execução, estudar engine, estudar game design, estudar arte, estudar, enfim, qualquer outro tópico do desenvolvimento. Mas quando a gente é indie, quando a gente está fazendo uma coisa por conta, a gente precisa pensar no lado business. Então eu criei esse Game Design Business. Ele é um template que vai te dar respostas que assim que você pisar no mercado, começar a falar com publisher, começar a discutir com parceiros de negócio, você vai ser questionado, tá? Então, aqui tem um textinho para vocês lerem. E o que eu coloco aqui? Definição de valor. Qual que é o diferencial do meu jogo? Qual problema ele resolve ou qual necessidade ele atende? Putz, queria um jogo que fosse tanto assim. Pô, poderia ter um jogo de carro que você se transforma ali num personagem, você vira um Transformer, luta, 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 você volta pro carro e sai fora. Pois, ele resolve algum problema? Ele é uma necessidade que todo mundo pede, sabe? Pô, Pokémon poderia tirar. Porque por que não dá para tirar, não tem violência no Pokémon, sabe? Não consigo matar um Pokémon. Ele resolve uma necessidade? Ele resolve um problema? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é importante você ter isso como argumento. De novo, que é meu público-alvo, beleza? Os modelos de monetização que eu falei para vocês. Aqui eu deixei algumas sugestões, né? Posicionamento de mercado e pesquisa de concorrência, o que os jogadores gostam e o que eles reclamam nesse tipo de jogo que eu estou fazendo. Ah, olhei lá na Steam, olhei os comentários, peguei um resumo lá que a IA buscou para mim e entendi o que o jogador valoriza. Quando eu estava desenvolvendo Cyber Skies com a galera da SAIS, a gente olhou muito os jogos de avião e via, tipo, a maior parte das reclamações era, putz, não é compatível com o meu manche, não é compatível com o meu joystick. Então a pessoa reclamava disso, você entendia que é importante essa compatibilidade dentro do jogo. Então você consegue prever problemas, você consegue ver o que os jogos grandes têm de lacuna e consegue aproveitar. E como que os seus concorrentes também estão precificando. Não adianta nada você querer lançar um jogo que custa R$ 250, sendo que a média de preço dos jogos que já existem é 60, 50. Então é muito importante você ter uma noção de por quanto e como você vai vender o jogo, tá? Aqui eu dou umas dicas de como você cria um cronograma, como que você faz essa divisão de entregáveis, decupa as features ali do projeto e faz essa manutenção e alinhamento dessas estimativas. Levantamento de custo, né? Aqui estão algumas dicas de o que você pode considerar na hora de fazer o levantamento de custo. Como que você planeja a venda? Pô, mas nem desenvolver ainda, já vou vender? Exato. Marketing sobre isso. É você vender antes de ter o produto. É você saber como você vai comunicar, como que ele vai ser distribuído. Se você vai lançar sozinho, se você vai lançar com uma publisher, se você vai fazer um codev com outro estúdio. E quais são os pontos principais do marketing? O que eu poderia? Power Word, eu gosto de usar ele porque ele é muito caricato, né? Qual que era o marketing do Power Word, principalmente no Brasil? Era os memes, né? Então, isso, você acha que eles poderiam até não saber no início, mas em algum momento eles entenderam isso e foi estimulado. Lojas como Nuvem, né, que é brasileira, aproveitaram o meme, aproveitaram o hype. Então, ter isso como poder de marketing é muito interessante. E qual que é a diferenciação? Diferenciação pode ser um termo bom, pode ser um termo ruim. Pode ser diferente ruim, pode ser diferente bom. Como que você identifica se isso vale a pena ou não? E essa diferenciação, como que ela impacta a sua estratégia de marketing? E por último, estratégia de pós-lançamento. Porque quando você lança um jogo, não quer dizer que acabou ali. Na verdade, só começou. Você vai precisar ter as atualizações regulares, tanto de bug fix quanto de melhorias. Às vezes você cria expansão de conteúdo. A comunidade, como que você estimula aquela comunidade, mantém ela cativa. Principalmente jogos online, precisa ter uma comunidade muito forte. Porque se os jogadores saírem daquela plataforma, pode ser que o jogo morra, pode ser que ele fique cheio de bot, enfim, é importante manter essa comunidade mesmo depois do lançamento. E o suporte ao jogador, principalmente, né, em atividades que envolvem multiplayer ou o jogo está sendo desenvolvido, melhorado, você precisa dar um suporte para o jogador. Geralmente, o suporte é um problema técnico ou é algum problema financeiro. Comprei alguma coisa e não chegou, devolvi alguma coisa e deu. Você precisa ter noção de que você vai precisar estruturar essa parte. Então, se você tem um jogo multiplayer, você não tem isso pensado, e você está numa call com uma publisher, ela vai te massacrar, porque você nem pensou como que seria esse ciclo de pós-lançamento. Beleza? Usem e abusem desse modelo, tá? Vocês podem modificar, distribuir, já coloquei aqui tudo certinho. Fiquem à vontade para
utilizar na produção de maneira geral. Seguindo, deixa eu ver como é que estamos de tempo. Beleza. Eu tô falando rápido porque tem bastante coisa e eu quero conversar com vocês no final. Mas se tiver muito, muito rápido, me dê um toque aí, ou pode falar que eu tento reduzir um pouco o ritmo, tá? Vamos lá, mini aulinha de Scrum. Eu poderia fazer uma aula inteira, uma noite inteira falando sobre metodologias ágeis, o que que é o manifesto ágil, qual que são as minúcias, que tipo de gráficos que a gente poderia utilizar, mas eu quis trazer aqui o que é principal, o que é core, né, o que a gente mais utiliza no dia a dia e o que a gente adapta. Para quem não sabe, o Scrum ele é uma metodologia ágil que é utilizada em projetos complexos ou até simples, né? E ela utiliza ciclos de tempo definido para a realização dessas tarefas. E ela conta com processos e papéis bem específicos, que eu vou entrar em cada um deles. Onde que eu posso aplicar o Scrum? É só em jogo? Não. Você pode aplicar o Scrum na sua casa. A gente vai colocar um processo. Pô, minha casa fica bagunçada. Eu posso me organizar com a minha esposa, a gente cria os papéis e a gente define como é que a gente faz isso acontecer. Aqui a gente está fazendo o Scrum da reforma. Está reformando a casa, né? E aí a gente tem um planejamento de como que isso vai acontecer utilizando o Scrum. Tá? Não é específico para games, não vou usar esse exemplo aqui, mas só para dizer que a metodologia ágil ela não está limitada a software, ela não está limitada a jogos, a sistemas. Ela é uma metodologia que ela pode ser aplicada em tudo que é complexo e você precisa decupar ele em pequenas partes e ir tratando cada parte de uma vez, tá? Então, falando do Scrum em si, né? A metodologia ágil tem vários componentes. O Scrum é um deles, tá? O Scrum tem esses três pilares. Os papéis, que são funções das pessoas. Os eventos, que são também chamados de cerimônias, que são os momentos que a equipe vai se reunir para discutir e para rodar alguns procedimentos durante o desenvolvimento. E os artefatos são as coisas que a gente pode acessar, que a gente pode olhar, que a gente pode receber, né? São as entregas, de fato. Então vamos lá. Falando do Product Owner, o papel do Product Owner. Quem é esse cara, né? Ele precisa ser um membro separado na equipe? Eu preciso ter um programador, um desenvolvedor e um Product Owner? Não. Às vezes o Product Owner é o produtor. Às vezes o Product Owner é o CTO. Às vezes o Product Owner é o cliente, se a gente estiver atendendo um projeto, né, de fora, outsourcing. Às vezes o Product Owner é o cliente. O que que ele faz? Ele prioriza o que vem primeiro, ele defende, né, o produto, ele solicita alterações, ele aprova as entregas, ele faz revisão. É ele que vai falar, putz, está alinhado com o objetivo do projeto ou não. Próximo é o Scrum Master. Ele ajuda a equipe a trabalhar com Scrum. Ele conhece bem a metodologia, ele certifica que tudo está sendo feito da maneira que o Scrum prevê, que o time está seguindo o escopo. Ele lidera, de certa forma, a equipe, mas não lidera o desenvolvimento. Ele lidera os processos da equipe. Ele não é o chefe. Ele comanda, a diferença entre o Product Owner e o Scrum Master é que o Product Owner defende o produto e o Scrum Master defende o time, as pessoas e o processo, tá? Isso vai ficar mais claro. E ele também não precisa ser uma pessoa isolada no projeto. Ele pode ser algum membro da equipe que foi elegido em consenso, né, ou por definição. E o Dev Team é a galera que vai trabalhar, é o time de desenvolvimento. É o programador, é o artista, é o game designer, é o sound designer, é o roteirista. Então, eles têm, dentro do Scrum, o time tem o poder de tomar algumas decisões, né? De saber qual que é a demanda, de saber qual ação ele pode tomar diante de uma tarefa, se ele vai mudar o escopo, se ele vai redefinir quais são as prioridades, mas tudo isso em conjunto, né? Mas ele tem essa liberdade, ele não necessariamente precisa de uma aprovação, embora vocês vão ver que daqui a pouquinho tem um pontinho um pouco contraditório nisso. E ele trabalha junto com o Scrum Master, né? Ele busca suporte do Scrum Master, o Scrum Master, às vezes, ele coordena essas cerimônias, então ele trabalha ali em conjunto e ele produz de acordo com a visão do Product Owner. Tá trabalhando, olha, o caminho é esse, galera. E aí o Dev Team segue esse caminho. Vamos falar um pouquinho sobre Product Backlog. Pode ser uma palavra difícil, né, para quem ainda não está acostumado com o Scrum, mas nada mais é do que uma separação e uma organização do seu produto. Então, aqui no primeiro quadradinho, a gente tem uma visão, que ela é inteira, né? Imagina que o seu produto é esse quadrado inteiro. E aí a gente vai pegar esse quadrado e vai fazer uma divisão.
vai separar ele em pequenas partes. Até esse momento, essas partes são iguais. Você não se preocupa com nenhum tipo de organização ou priorização. Você só dividiu. Ah, vamos pegar esse problema e vamos dividir em várias partes. Beleza. A partir desse momento, a gente vai fazer uma priorização. Eu vou olhar cada quadradinho desse, cada componente do meu projeto, cada feature, cada asset, cada mecânica, e aí eu vou começar a priorizar. E aí a gente faz essa dar essa colorida no projeto. Então entendam que o que é vermelho é mais crítico, o que é laranja é muito importante, o que é amarelo é normal, tem uma prioridade ali média, e o que é verde tem uma prioridade baixa. Depois que a gente priorizou, a gente vai só priorizar? Não. A gente vai pegar essas definições e vai reorganizar a nossa produção e vai criar uma ordem do que é importante ter primeiro, do que é legal se tivesse primeiro, do que pode chegar e o que tá, tem uma prioridade baixa, pode ficar para depois, faz sentido ou não, ou tá muito longe para definir, ele tem uma prioridade mais baixa. E aí, o que são as sprints? A gente vai pegar esse produto inteiro que a gente organizou, que já está bonitinho, priorizado, dividido, e vai começar a colocar ele em bloquinhos, em executar ele em tarefas. Esse conjunto de tarefas é chamado de sprint, que é o tempo que a gente vai trabalhar naquela rodada, né? Então, ele é geralmente de 2 a 4 semanas, mas também pode ser de uma. Geralmente, como que eu faço aqui? Quando a gente tem pouca previsibilidade, quando a gente tem pouca clareza do que é o projeto, a gente costuma trabalhar com sprint de uma semana. Porque toda semana eu vou ter novas definições, vou ter novo avanço de clareza, vamos dizer assim. E aí eu posso, a partir do momento que eu estou confortável, que eu já sei onde a gente vai chegar, a gente troca para o sprint de 2 semanas, tá? Então o que que é o sprint? Eu vou lá, pego uma parte do meu bloquinho, converso com o meu time e vejo, galera, que vocês acham que nessa semana a gente consegue resolver dessas tarefas que estão priorizadas? E a gente vai e coloca isso numa lista. E essa lista chama Sprint Backlog, ou seja, o Product Backlog é ali a minha caixa de entrada, onde tem todas as tarefas que eu tenho que fazer. E o Sprint é aquele pequeno pedaço da minha produção, né? Aquela pequena run que a gente vai fazer ali e vai resolver esses problemas. Então, a gente chama as tarefas do Sprint de Sprint Backlog. E esse sprint, ele vai se repetindo cada semana. Então, na primeira semana não tinha nada, beleza. Criei ali o planejamento, né? No sprint planning, a gente faz o planejamento do que vai entrar. Junto com o time, eu defino quais são as tarefas de cada um e a gente faz uma pontuação para entender. Olha, imagina que uma tarefa vale 5 pontos, outra tarefa vale 6, outra tarefa vale 2. Não vou entrar em questão de pontos, mas tem maneiras de você pontuar a complexidade de cada tarefa. Beleza. Nessa semana, vamos pegar 50 pontos. Acho que o nosso time consegue fazer. A gente organiza o sprint 1. Na sprint 2, a gente vai tentar pegar essa mesma coisa, vai avaliar como é que foi esse sprint. E baseado no desempenho do primeiro sprint, a gente vai pegar uma outra quantidade de tarefas parecida, às vezes maior, às vezes menor, se não deu certo o primeiro sprint, e vai montar o segundo sprint. Então, toda semana a gente está fazendo um planejamento do que acontece. Toda semana não, todo sprint, pode ser de 1 a 2 a 4 semanas, a gente vai fazer esse planejamento do que vai ser feito. Tem essa clareza. Em vez de olhar para o todo e ficar, ai meu Deus, quanta coisa para fazer, a gente fala, beleza, a gente escolheu isso aqui, vamos tentar matar isso aqui nesse período. E o que acontece quando o sprint acaba, né? A cerimônia que a gente chama de sprint review. É quando a gente vai olhar ali para a primeira semana e vai falar assim, pô, cara, realmente deu certo. Acho que na próxima semana a gente consegue pegar mais coisa. A gente entregou tudo. Beleza. Na próxima semana você pega mais tarefa, entregou tudo. Tudo certo, rodou de boa. Na terceira semana, você conseguiu entregar algumas coisas, mas você percebeu um problema. Você identificou que dentro ali daquela feature que você estava desenvolvendo, a coisa era muito complexa. Não valia a pena seguir aquele pipeline. Pô, putz, a gente viu que isso aqui é um gargalo que vai transformar o projeto numa porcaria, né? Ou então que vai ficar inviável de escalar isso. E aí, na review, você pode identificar uma mudança no seu projeto. O legal do Scrum é que ele permite essa flexibilidade, né? Agilidade. Você consegue ser ágil, você consegue se mover rápido. Então, quando eu identifico uma mudança na review, eu falo, pô, cara, vamos pegar isso aqui, vamos tratar de uma maneira diferente. E aí, ao final do sprint, as tarefas não concluídas, elas voltam para o backlog. Então, eu voltei lá para o meu backlog.
Aqui eu coloquei só um exemplo para ficar simples, né? Mas às vezes mais de uma tarefa volta, às vezes você precisa puxar mais uma tarefa do backlog porque você conseguiu ser produtivo na quinta, quer dizer que acabou quinta-feira ali as tarefas, beleza, só fica de boa. Não, dá uma olhada ali no backlog, né? Tenta conversar com o seu produtor para trazer mais coisas. Mas o que acontece quando uma tarefa volta para o backlog? Você pode repensar a prioridade dela. Pode ser que essa tarefa em si já entre na próxima sprint, como é esse caso aqui. Você pegou ela e já na próxima sprint já vai resolver o problema, já teve uma atualização ali de definição, vocês mudaram o plano, melhoraram a estrutura e beleza. Vamos na próxima semana a gente continua ela. Ou pode acontecer dessa tarefa não entrar na próxima sprint. Ela fica para uma outra etapa, ela fica ali no backlog, ela é priorizada como baixa, como média, ou até você chega à conclusão de que vamos cortar essa feature. Aí você vai lá e remove do backlog, tá? Então o que eu quero dizer aqui é, o backlog é uma coisa viva, é uma coisa mutável, e você vai decupando ele conforme você vai avançando. Se você tem uma feature que você sabe que vai demorar 6 meses para você mexer nela, você não precisa detalhar ela nos mínimos detalhes no primeiro momento do desenvolvimento. Você pode colocar ali os principais pontos que o seu time claramente identifica. E lá na frente, a cada sprint, você pega o seu product backlog e vai decupando, né? Vai fazendo o grooming, que algumas pessoas falam, né? O refining, vai refinando ali a quantidade de trabalho que você tem para fazer ainda e a que você já fez. Beleza. Qual outra cerimônia que acontece? A daily. Muita gente aqui que trabalha remoto está acostumado com a daily. É o sync, é o momento onde todo mundo se reúne, fala o que fez ontem. Né? Essa reunião geralmente dura 15 minutos. Tem estúdios, tem empresas que fazem ela durar meia hora, uma hora, às vezes um período, e às vezes, em muitos casos, um dia. Isso está errado na perspectiva do Scrum. A ideia da dele é 15 minutos, cada um fala rapidamente o que fez ontem, para o time saber o que ele fez ontem, qual que é o plano para hoje, o que, que ele vai fazer hoje, e se está alinhado com o que o restante do time está planejado, e se ele existe algum impedimento. Pô, cara, eu vou fazer aqui o 3D desse personagem, mas eu tô travado porque o concept não saiu. Então, identificar o impedimento no início do dia é a melhor coisa que tem, né? Identificar antes é muito melhor, mas identificar no dia é muito melhor que você ficar com o cara travado, às vezes ele não te fala, às vezes ele fica perdido, faz outra tarefa solta. Então ali você já pode resolver, como produtor, resolver aquele conflito. E a retrospectiva? Pô, Matheus, mas você não falou que já tinha review? Qual que é a diferença da review e da retrospectiva? A review, né, aquele processo que a gente falou lá atrás, ela é muito voltada ao produto, como que está ficando, o que funcionou, o que não deu certo em relação ao produto, ao jogo. A retrospectiva é como que se fosse. Eu não gosto de falar que é lavar a roupa suja, mas sim pensar como o time, como que foi essa sprint. Vocês acham que mandaram bem? Vocês acham que teve um bom desempenho? O que foi produtivo? Cara, eu gostei muito de usar esse novo processo aqui, as tarefas organizadas no ClickUp, com código personalizado, igual o código do repositório, funcionou. Foi ótimo. Beleza, a gente continua fazendo isso. Meu, não gostei de ter que ficar mandando update pelo comentário lá do sistema. Eu gosto de colocar na descrição da tarefa porque fica melhor. Ah, beleza. Então o time concordou que aquele procedimento foi ruim. Então não faremos mais isso. E o que que a gente vai fazer, né? O que que a gente precisa parar de fazer? Então você vai sentar ali. Às vezes rola assim umas discussões, o pessoal aponta dedo, mas é um momento para aquilo. É um momento sem julgamento, para não olhar as pessoas, mas sim não olhar as pessoas individualmente, né? Mas como o comportamento do time está sendo. O que que a gente pode fazer para na próxima sprint ser melhor que a anterior? É sempre esse o objetivo da Retro, ser melhor na próxima sprint. Uma definição que a gente tem aqui, que é boba, mas que fez diferença, na retrospectiva a galera abre a câmera. A gente nunca abre a câmera no desenvolvimento, não tem esse costume. Mas na retrospectiva, todo mundo olha no olho, comenta, às vezes troca uma ideia ali do que achou de fato, né? Sinceridade, sem represália, tem outro termo lá, né? Você não vai ter nenhuma consequência de ser sincero naquele momento, tá? Sempre com respeito, claro. Beleza, então falei bastante coisa em pouco tempo. Isso aqui, essa parte do Scrum deveria ser pelo menos um período para explicar, mostrar na prática, mas pesquisem bastante aí no YouTube, tem muita informação, muito exemplo prático de Scrum, mas fica aqui essa revisão, tá? Então a gente tem Product Backlog, que é a nossa carga de trabalho completa.
o sprint backlog, que é a carga de trabalho daquela sprint, daquele pedaço do desenvolvimento. A sprint tem em média de 2 a 3 semanas e ela conta com essas 3 cerimônias. A daily, que rola todos os dias, por 15 minutos. A sprint review, que fica lá no final da sprint. E a retrospectiva, que pode ser também no final da review, mas eu gosto de fazer ela, às vezes, no começo da próxima. Tá? Então, tipo, acabou o dia, fez a review, e aí no outro dia, na segunda-feira, quando começa, o pessoal com a cabeça limpa, galera, vamos planejar aqui, ó, o que aconteceu rapidinho, 1 hora pra gente conversar. E aí sim a gente vai seguindo as nossas tarefas diárias. E tudo isso, sendo bem feito, resulta num produto final, estruturado, completamente entregue. Às vezes não da maneira que ele foi concebido lá na frente, mas de uma maneira que funcionou, de uma maneira que seguiu a visão e que você conseguiu alcançar com sucesso. Tá? Ufa, essa parte é cansativa, mas espero que tenha ficado claro. Vamos lá. Falei bastante de testagem e uma coisa que a gente consolidou ao longo do tempo foi criar um ciclo de testagem, criar um processo para a gente executar as coisas. Não é só, testa aí, ô galera, baixa meu jogo aí. É criar um processo que esse processo vai te trazer feedback, vai te trazer clareza do que funciona, do que não funciona, do que se comporta como a maneira que você pensou e do que não se comporta dessa maneira. E como que eu faço isso? Primeiro eu faço o planejamento do playtest, vou sentar com o time e falar, galera, beleza, a gente vai soltar, vamos supor que é o primeiro teste, a gente vai soltar a primeira versão do jogo. Como que a gente vai fazer? Que tipo de grupo vai testar esse jogo? Eu vou contratar um QA externo, vou contratar um time de QA, eu vou fazer uma testagem já direto com o usuário final, vou pagar alguém para fazer isso? Ou ele vai ser voluntário? Como que a gente vai abordar essa pessoa? Então você planeja todos os pontos ali naquele processo de testagem, e aí você cria o passo a passo do processo de testagem. Como que vai ser? Beleza, então, ó, esse invite aqui vai ser enviado para um certo grupo de pessoas. A gente vai pedir para essa pessoa se cadastrar nesse formulário. Quando ela se cadastrar nesse formulário, ela vai receber o agendamento. Então, ele tem todo o script de tudo que tem que acontecer. Por quê que a gente faz esse passo a passo, né? Porque às vezes eu estou testando, eu estou coordenando o teste. Às vezes é meu produtor que está coordenando o teste. Às vezes é uma pessoa, putz, nenhum nem outro está ali. É um terceiro que pediu ajuda porque vai rolar ao mesmo tempo. Você ter ali um scriptzinho do que precisa ser feito é a melhor coisa, tá? A gente sempre trabalha com formulário de inscrição e agendamento, porque não adianta nada o teste solto, né, sem horário para ser feito, sem os dados da pessoa para saber, né, se realmente aquele público é o público-alvo. E geralmente, quando a gente faz o teste, né? Rola o teste, não é assim, a pessoa testou, depois ela devolve. A gente faz essa call, ela joga o jogo em call e a gente grava essa gameplay. E durante a gameplay vai fazendo anotações no card daquela pessoa, né? No card daquele cara que está testando, para que a gente possa depois assistir os trechos da gameplay com o time, falar, ó, olha só esse cara jogando, olha como ele se comportou. Aí o game designer fala, putz, cara, completamente do jeito que a gente falou. Aí o outro fala, olha, mas eu acho que se ele ficou preso nessa mecânica, se a gente mudar a mecânica, pode ser que ele melhore ali o desempenho. Então o time vai discutir, né, o que foi relevante daquele playtest, vendo os vídeos, olhando as anotações, e aí vão levantar essas considerações relevantes. Tá, isso aqui é importante. Isso aqui todo mundo fala, a gente já sabe, mas não vai resolver agora. Então, começa a priorizar, né? A trazer para o backlog o que vai ser feito e quando. Pode ser coisas que a gente vai polir lá na frente, mas pode ser coisas que a gente vai aplicar na próxima sprint. E aí, depois que você planejou, você vai lá e implementa essas mudanças. E aí começa tudo de novo. Depois de um certo período, você faz de novo um novo ciclo de testagem. E cada vez que você fizer esse ciclo, você vai ver que o seu produto vai mudando. E o jeito que as pessoas utilizam ele também vai se aprimorando. O que acontece muito durante esse processo é que você não pode testar sempre com as mesmas pessoas. Porque a partir do momento que a pessoa viu o seu jogo, testou ele, jogou ele, ela não vai ter aquele fresh eye de uma pessoa que nunca viu. Então, é legal, a gente às vezes fala, ó, testa aí de novo, vê se melhorou, vê se era assim que você pensou. Mas a gente sempre busca, em novos ciclos, trazer novas pessoas para ver esse fresh eye, para ver se realmente o cara lá só tinha entendido porque já era a segunda vez, ou se a gente resolveu o problema, tá? Teste é muito importante. Bom, vou falar de algumas ferramentas
para quem não é produtor, para quem está começando agora e quer entender um pouquinho qual que é o setup ali de ferramentas do produtor. É, a gente lida muito com repositórios, aí não falando só o produtor, mas o time inteiro, né? Então tem vários tipos de repositório. Eu recomendo esses três, que foi o que eu mais gostei. Flash, que é o que a gente usa hoje, ele funciona tanto na Unreal quanto na Unity. Ele tem planos frees e o pago dele é bem acessível, né? Você consegue fazer builds automatizadas, tem essa visualização bem gráfica, né? De quando uma sprint, quando um branch se junta com o outro. Você tem a divisão filtros para o usuário. Eu adoro muito o Flash. A gente tem ali o GitHub, que é clássico, né, do repositório, e também a SVN, né, o shout-out ali para os meus amigos que trabalharam comigo na Animus, aqui nessa call, descobri o SVN nessa época, adoro muito ele também, porque você consegue fazer local, você consegue colocar usuário limitado, você pode pôr ele na nuvem, ele é open source, muito boa solução também, tanto para Unreal quanto para... Agora falando do gerenciamento do projeto, hoje, sem dúvida, o meu favorito é o ClickUp, né? A gente está trabalhando em conjunto com um parceiro num sistema próprio, voltado para esse tipo de desenvolvimento, mas a maior referência hoje do mercado, né, é o ClickUp. Ele tem ali diversos controles, tanto de tempo quanto de prioridades, agendamento de dependências. Você pode criar task dentro de task. Ele tem um chat, né? A gente está estudando migrar do Discord para dentro do ClickUp. A gente só não fez isso porque talvez a gente já vá para essa nova plataforma, mas ele já tem lá dentro um chat por texto, eles estão implementando cada vez mais chat por voz ali, né? Novas features. Cara, ele é um programa bem completo e ele gera gráficos, relatórios, ele tem já umas coisas de ágil, né? Tem gerenciamento de sprint, você consegue colocar pontuação nas tarefas, você consegue colocar estimativa de tempo, você consegue fazer até orçamento às vezes ali dentro. E o design dele, né, a UX dele é muito boa. O Gira é bem parecido, né? Ele é o industry standard assim para produção, principalmente de jogos, que é uma coisa legados, né? O mercado às vezes tem esse legado, coisas que já funcionavam e as empresas continuam usando. Eu não gosto muito da dinâmica dele. Você vê que é uma coisa que foi remendada assim, e aí eles foram melhorando, mas ainda tem aquele feeling. O ClickUp já é bem modular, mas vale a pena dar uma olhada, conhecer, principalmente se você está aplicando para uma vaga de produção ou se você quer trabalhar numa produção internacional, saber Gira é importante. E uma opção, uma alternativa ao ClickUp, que é bem parecida, mas tem menos features de produção em si, né? É o Notion. Mas a gente trabalhou muito tempo com o Notion, ele também tem ótimas ferramentas ali que vão auxiliar no desenvolvimento. Diagramas, né? A gente trabalha muito com diagramas, utiliza isso na documentação de game design, às vezes numa reunião, às vezes no planejamento de uma feature, no planejamento de um back-end, como que ele vai funcionar. Então, eu uso essas três ferramentas. Draw.io, ele é free. O Miro, ele tem alguns quadros grátis, mas ele é pago. E o Figma Jam, que é o que a gente usa hoje, só porque a gente já paga o Figma. Então a gente tem o Figma para fazer UI, UX, né? Criar ali os fluxos de tela, botões, apresentações, essa apresentação que eu fiz aqui no Figma. E aí ele tem o Figma Jam, que é o clone ali do Miro, atende a gente tranquilo também. E é bem integrado. Então, às vezes, aqueles diagramas que vocês viram, eu fiz no Figma Jam e colei aqui. Inteligência aumentada, é isso mesmo, né? A IA, eu gosto de usar esse termo para você ampliar as suas capacidades, não para você substituir as coisas, utilizar os assets, os arquivos de IA para e sair na versão final do seu projeto, né? Eu utilizo isso como uma inteligência aumentada. Então, eu coloquei esses três pilares, que é o que a gente usa aqui hoje. Os transformers, né? Os LLMs, ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek, ferramentas que ajudam a gente a ter clareza de alguns processos, a explorar ideias, a estruturar requisito, a decupar feature, enfim. Eu tenho uma masterclass só de IA para jogos. Se vocês tiverem interesse aí, ó, cobra a galera da Indie Hero. A gente pode fazer uma sessão dessa também. Então, utilizar esse tipo de ferramenta é muito importante. A gente usa muito imagem para acelerar o processo de concept, então explorar estilos diferentes, fazer a variação do desenho que a gente tem. Às vezes, quando é cliente, né, eu estou falando mais de desenvolvimento próprio, mas às vezes vem cliente, ele tem uma ideia assim que ele
precisa ver primeiro para saber se é aquele caminho. Então você faz uma imagem exatamente como ele falou que ele precisa e uma outra de como você acha que tem que ser. E na maioria dos casos, ele acha que ele precisa daquilo, mas quando ele vê a sua solução, ele fala: não, realmente, precisava de tudo isso, não, isso aqui resolve. Então, essas ferramentas ajudam bastante. ChatGPT também tem a formato de imagem, Midjourney tem melhorado, né? A gente usa mais o ChatGPT pela facilidade de prompt, não precisa ficar craftando os prompts, faz tempo que a gente não usa o Midjourney, mas ele também é bom, ele tem ali, ele é mais bonito, ele entrega mais variedades. E Leonardo AI é uma função, é uma opção que conecta vários tipos de IA de imagem, de vídeo também lá dentro. Então, se quiser explorar, né, testar com uma IA, testar com outra, tem algumas coisas free. E o Stable Diffusion é o modo hardcore. Você faz ali no seu PC, o seu PC vai fritar, vai processar ali, mas você tem controle, né? Você consegue criar uma pipeline mais definida. A gente usa uma ferramenta de Stable Diffusion, só que ela é na nuvem. Então, a mesma coisa do PC, só que hospedado. E áudio, recentemente a gente tem usado bastante o Eleven Labs para gerar falas. A gente criou um tutorial inteiro usando o Eleven Labs. Fala de personagem, né? Fala de NPC ou narração de alguma coisa. E ele também tem gerado muitos sound effects. Então, hoje, os placeholders, em vez de a gente ficar vasculhando a internet com placeholder de sound effects, a gente tem gerado, colocado dentro do jogo. E aí depois, quando for, né, fazer o lançamento e publicação, a gente substitui por um áudio profissional, né, por uma narração profissional, mas com placeholder funciona muito. E a parte do Suno também, que é nosso amiguinho ali da música, ele consegue criar várias músicas. Se você pagar ele, você tem os direitos das músicas. Pode ser publicado, mas é importante dizer, se você tem algum pedaço de AI dentro do seu jogo, nas plataformas você está tendo que informar como você usa AI, que você está usando AI dentro daquele jogo, seja num asset, seja numa construção de feature, ou se o jogo utiliza um recurso mesmo de AI, de conversação, NPC, enfim. Beleza, galera? Falei bastante, passei por bastante coisa. O code aqui tem as minhas redes, quem quiser seguir meu LinkedIn, quem quiser ver o curso que eu tenho lá na Hyde, eu recomendo que vocês acompanhem aí, porque eu falo bastante sobre produção, faço masterclasses aqui e ali. E eu vou mandar todo o material para vocês, vou combinar com o pessoal da Indie Hero. Eu vou pedir só uma coisa em troca. Como eu quero sempre melhorar as masterclasses, a maneira que eu falo cada coisa, para você receber esse material, eu vou pedir para vocês responderem algumas questões simples, prometo que não vai passar de 3, 5 minutos no máximo, para avaliar como que foi essa masterclass e dizer o que você quer aprender, para que eu possa complementar e melhorar, quais foram as dúvidas, né? Vou deixar ali uma opinião geral, e aí no final desse questionário você vai ter o material ali. Vou pegar esse resuminho do Scrum, vou deixar lá, vou deixar todos os links que eu mencionei aqui nessa apresentação, e mais alguns conteúdos extras para você estudar no YouTube e outras páginas da web, e alguns canais para você seguir. Beleza? Vamos separar um tempinho para tirar alguma dúvida pontual que vocês tenham. Alguém, deixa eu olhar o chat aqui, alguém falou alguma coisa? Como programador, gosto bastante do Gira pela dependência de tasks, mas é limitante em certo ponto. Beleza. Quantas pessoas possam embarcar no ClickUp Free? Cara, no ClickUp Free, se eu não me engano, você consegue convidar vários usuários, né? Mas eles são convidados, eles não são membros, eles não têm todos os poderes ali. Se eu não me engano, eu estaria que são 5. Mas quando você paga uma licença, a gente não tem todos os usuários pagos. A gente paga algumas licenças e cada licença ela te dá vários convidados. E aí você convida essa galera para dentro do projeto. Para executar as tarefas, né? Tipo, sei lá, um artista subir ali o progresso dele, fazer um comentário, mover o card, ele vai conseguir fazer tudo. O que é chato do Free, às vezes, é que você não tem todos os recursos de produção, né? E vamos supor que o usuário precisa selecionar várias tarefas ao mesmo tempo e deletar, e não consegue. Tem que ser um usuário premium. Então, às vezes, você fica dependente. Cria isso aqui para mim, cria um documento para mim, seleciona todas essas tasks, muda esse status. Então, eu recomendo que você tenha alguns assentos pagos, geralmente na produção, mas dá para tacar uma galerinha ali no Free, sim. Ele funciona bem. Certo? Mais alguém quer abrir o microfone, quer tirar alguma dúvida? Um pouco de dúvida assim em relação à testagem, qual a melhor forma de organizar quando você não é assim muito estruturado, né? Por exemplo, só sou eu e meu irmão
fazendo, né, o nosso jogo, e aí quando a gente testa normalmente, sem ser a gente, né, a gente até grava as nossas jogatinas justamente para perceber se teve algum bug ali. Opa, espera aí, que aconteceu alguma coisa ali estranha, bora ver a gravação e consertar e tudo mais, né. Mas pra dinâmica de jogo, aí normalmente é: "Ô amigo, olha aí, é jogo aqui que eu e meu irmão estamos fazendo, dá uma jogadinha e vê o que que você acha, coisa e tal", a gente conversa e fala lá, de repente vê: "Ah, olha só, ele falou isso aqui, de repente a gente pode até ajeitar", mas aí, sabe, é amiga, é família, não sei o quê, porque a gente não tem conhecimento também muito de como o mercado funciona e tudo mais, né. Como é que a gente pode organizar melhor nesse sentido de encontrar pessoas para testarem, coisa e tal, sem ser só assim, né, uma galera que a gente conhece? Cara, algumas maneiras, né? Você pode fazer um anúncio de um teste remunerado e aí ver quem se cadastra nesse processo. Você pode entrar em comunidades como essa e pedir para a galera testar, convidar, né? Pode ser que no seu funil, vamos imaginar que você conseguiu chegar em 1.000 pessoas. Pode ser que 10 se inscrevam para testar e 5 apareçam para jogar de fato. Mas o importante é melhor você ter 5 feedbacks que foram estruturados, que você seguiu esse processo, né? Que você conseguiu ver a pessoa jogando, gravar o que ela executou ali, conversar com ela, ou então mandar um formulário, né? Porque às vezes o que acontece? Tem uma questão de relação. Se eu sou desenvolvedor e eu tô mandando uma pessoa. É aquele negócio da mãe, né? Tá perto de você, ela gosta de você, ela fala, tá lindo, tá legal. E aí, às vezes, não é a opinião real dela. Então, o que que a gente faz? Às vezes a gente pega uma pessoa de fora e põe essa pessoa para coordenar o teste. Fala, olha, tudo bem, eu não sou da equipe e tal, só tô coordenando aqui para Ignite, para Spark. E aí a gente roda esse teste. Aí a pessoa às vezes fica mais à vontade para opinar quando ela não está falando com o time de desenvolvimento em si. Ah, depende do caso. Tem gente que é sincera, tem gente que não é. Mas a gente também faz um formulário. Porque aí, ao escrever, você faz a pessoa pensar um pouco mais. E eu sempre pergunto assim: quais foram as 3 coisas que você não gostou? A primeira é a primeira coisa que ela veio na cabeça dela. A segunda, ela pensou um pouco mais, e aí ela tentou entender o que não gostou, e às vezes a terceira sai ou não sai. Mas pelo menos você saiu da primeira, que é o óbvio, que é o que você já sabe, ou que é só a pessoa tentando ser legal. Não sei se tem outras maneiras, né, de você aproximar mais pessoas de teste. Sempre tem a opção de pagar uma empresa, né? Tem o pessoal da Usmão, né? UX for Indie, que eles têm preços bem acessíveis para indies. Tem, se eu não me engano, tem algumas testagens voluntárias. E aí são pessoas que estão acostumadas com o processo de testagem, eles são profissionais, né? Eles seguem protocolos, eles te fazem reporte, não é só opinião, não é só um mero feedback. Então tem níveis. Eu acho que esse nível que você falou aí, já testa aí, pô, é o primeiro nível. Só que o que você consegue coletar de feedback disso? Ele te ajuda de fato, né? Ele resolve sua vida? A gente tem feito, a gente tem um card game e a gente tem testado ele em comunidades. Eu tenho uma pessoa lá que ele entra nos grupos, apresenta o jogo, fala, ó, tô querendo mostrar esse jogo pra galera, validar, e a gente encontrou algumas comunidades de playtest. Então, a comunidade é voltada para testar o jogo. Então, você pode procurar isso, você pode ver se dentro do seu nicho faz sentido ou não, e tentar captar essas pessoas. Mas, cara, boca a boca é a maneira mais simples, sabe? Você só precisa que esse teste seja estruturado, não deixar solto demais. Não vale a pena 1.000 pessoas jogarem seu jogo e ninguém te dá um feedback concreto, né, que vai te ajudar. Fala, tipo, legal, não legal. Isso não te agrega em nada. Beleza. Beleza? Precisar de ajuda aí, quiser que eu teste também, manda aí que a gente tem Qualquer coisa amizade. a gente entra em contato. É isso. Mais alguém, galera? Mais alguém quer comentar algum ponto, alguma coisa que eu não falei, alguma coisa que eu falei e não ficou claro? Ah, Criei uma ferramenta outra para pode pode falar. falar, pode falar. Eu só estava lendo no comentário ali. Eu criei uma ferramenta Ah, para capturar todo o teste do jogo, daí analisa os dados, toma a decisão a partir dele. Legal. Nem precisa assistir a gameplay. A gente tem feito isso. A gente tem capturado a entrevista, né? Depois que acabou o gameplay. Aí a transcrição já gera ali um resuminho, coloca alguns pontos, acelera também. Mas a gente gosta de assistir a gameplay, cara. Eu gosto de assistir, principalmente de VR, que a pessoa interage muito, né? Às vezes eu vi o cara, tipo, uma hora que ele tava travado, ele ficava chacoalhando o braço assim. Então você consegue ver, pô, ele usou a ferramenta de uma maneira errada. Então é legal. Eu gosto de assistir com a galera também, mas é isso aí, tem que ser produtivo em alguns pontos. Fala aí, Breno. não, era só para falar que
do projeto que a gente está fazendo, né? A primeira vez que a gente está tentando fazer um jogo, eu acho que a coisa mais difícil tem sido prever o tempo que para acabar, né, esse projeto, coisa e tal. E aí a Sim, gente muitas vezes a gente já fez algumas vezes também esse negócio, bora organizar um pouco aqui, dividir, que nem você falou, né? Ó, uma semana para fazer isso aqui, e aí não sei o quê, por partezinhas, mas sempre fica difícil de saber quando todas as partezinhas vão fazer o jogo completo, né? Só falando que essa acho que tem sido a parte mais complicada da experiência, porque sim. a gente nunca fez um jogo, né? E somos só nós dois, a gente tá Não, descobrindo um monte de coisa, fazendo coisas pela primeira vez. sim. Cara, o que acontece é que esse tipo de habilidade de previsão e planejamento, ela vem com o tempo. A verdade única e absoluta é aquilo ali é uma mentira, sabe? O planejamento é uma mentira. Só que por que que ele continua sendo executado? Porque ele é uma mentira, porque você não tem certeza. Mas você, baseado em experiência, baseado em dados, você pode mentir menos, você pode ter uma noção um pouco maior do que é aquele processo. Então, você fala, quanto tempo demora para fazer um beaten up? Eu posso chutar 2 anos. É uma estimativa. Mas se você tem as features decupadas, se você sabe onde vai chegar, pode ser que essa estimativa se aproxime muito. Não é incomum, quando a gente está fazendo um orçamento para cliente, a gente faz, né? Eu e meu sócio, a gente faz uma estimativa bem rasa, assim, chuta um valor, e aí começa a decupar com o cliente, começa a colocar task por task, coloca ali um time ideal, vê o volume de horas que gerou aquilo ali, divide num tempo e bate assim muito. Por quê? Porque a gente está acostumado. Um diretor de arte que já fez 300 ilustrações no ano, quando ele for fazer uma ilustração de complexidade parecida, ele vai conseguir dar uma estimativa melhor. Por isso que nos programas que tem traqueamento de horas, é muito importante você fazer com que o seu time faça esse traqueamento. É difícil, é desafiador, às vezes falha. Você não quer o resultado certinho, olha, precisa ser perfeito cada minuto lançado. Você precisa de uma média. Porque aí, por exemplo, nesse jogo que a gente fez de cartas, eu tinha o tempo de qual que era a média de tempo de desenvolvimento para fazer uma carta. Então, a partir do terceiro deck ali, você concorda comigo que eu tinha muito mais dados para estimar quanto tempo ia demorar o próximo deck do que o primeiro deck que eu fiz? Por quê? No primeiro, o cara estava pregando estilo, a gente Uhum. estava definindo, a gente estava entendendo. No segundo, já rodou um pouco mais, melhorou, ficou um pouquinho melhor do que o primeiro. Às vezes a gente volta lá, refaz alguma coisa. E aí no terceiro já tem dois históricos ali que vão dar essa base. Ou uma feature que é parecida, né? No VR a gente reaproveita alguns módulos, mas tem, por exemplo, a gente refez alguns módulos de acessibilidade nesse novo jogo. E a gente falou, tá, no passado, olha lá quanto tempo demorou. A gente vai lá nos logs, olha, tem como perguntar algumas coisas para a AI do ClickUp também, que ela consegue buscar essas informações, tirar algumas dúvidas, te ajudar em projeção. Tudo baseado em dados. Quanto mais dados, menor é a mentira. Quanto menos dados, maior o chute. Essa que Eu é a acho mão. que o principal objetivo desse nosso projeto que a gente tá fazendo agora é a experiência, né? Porque a gente, pô, somos desenvolvedores do jogo, o que que a gente vai fazer? Bora fazer jogo, para É isso, aprender cara. e tentar entrar na comunidade, na indústria, né? Por exemplo, muita coisa eu só tô aprendendo agora, nesse ano que a gente entrou agora na comunidade Pitch, relação com publisher, por exemplo, prever os tipos de jogo, os concorrentes, tudo mais, estimar o quanto que o mercado tá ganhando nesse jogo, coisa e tal. A gente não fez essas coisas porque a gente não tinha conhecimento mesmo, né? A gente teve uma ideia legal, bora tentar fazer esse jogo? Bora. E aí, É, exatamente pra gente ganhar toda essa experiência. exato. Tem várias maneiras de você evoluir, né? E ter, acho que a maior, né, a que eu tento sempre trazer, e vocês viram em vários momentos da apresentação, é você está fazendo um produto. É o seu sonho, mas você está fazendo um produto. E esse produto vai ser consumido, vai ser vendido, vai ser precificado, né, vai ser distribuído. Você precisa saber todos os pontos. A gente se preocupa muito com o desenvolvimento, com a parte técnica. Mas só quando você dá de cara na parede na sua primeira tentativa comercial e fala, putz, realmente, o buraco é mais embaixo. Aí na próxima rodada você já tá mais ligeiro. Então, fica tranquilo, a experiência vem com o Tipo, tempo. Mas faz coisas exatamente isso pequenas, mesmo. faz coisas construídas, Exatamente. A planeje essa gente realidade. começou com algo. A gente pensou exatamente, somos só duas pessoas que nunca fez um jogo, vamos tentar algo de um escopo menor, né? Isso, isso. E aí, Aproveita as mesmo habilidades de que cada um. é óbvio que a gente quer que o jogo faça sucesso, de repente ter um retorno legal pra gente, mas a gente pensou, bora fazer pela experiência e pra ter portfólio, porque talvez a gente até não continue fazendo esses projetos assim como nós, né? Mas pelo menos a gente tem algo pra mostrar e vai desenvolver a habilidade. Então, O que eu mais sinto falta, né, quando a gente vai contratar, é clareza de portfólio.
Porque se o cara já trabalhou em 5 jogos menores, passou por todo o processo, todas essas vezes, entendeu, né, o que valeu a pena, o que não valeu, pode ser que ele tenha mais experiência do que o cara que está há 5 anos fazendo o mesmo jogo, né? E isso é comum. Então, tem um estudo, né, que compara, você já deve, pode ser até que tenha visto, uma galera tinha 1 ano para fazer a maior quantidade de vasos de cerâmica possível, e a outra, não importa a quantidade, tinha que ser a maior qualidade. E no final daquele ano, as pessoas que fizeram mais vasos mais rápido, foram mais produtivos, entregaram produtos muito melhores do que quem ficou só preocupado em polindo e tentar trazer aquela qualidade. Por quê? Passou pelo processo, repetição, erro, 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 começa a entender onde está errando, começa a prever onde vai acontecer algum problema, e aí começa a criar essa clareza, né? Então, na Ignite, a gente começou assim, lá em 2018, a ideia é que o jogo fosse bem curto, arcade. Aí depois, quando a gente retomou, a gente tentou ser um pouquinho mais ambicioso, porque tinha um pouco mais de experiência, mas viu que, pô, realmente, vamos tentar ser. O mercado está muito rápido, né? A gente poderia até conseguir concluir todo o desenvolvimento, mas, pô, será que vale a pena? O mercado está mudando tanto, vamos tentar ir menor. E aí, cada vez que a gente tem lançado, a gente já está no terceiro, né? A gente viu que vale a pena, porque a gente cresce com isso, o time fica mais alinhado, a gente começa a entregar as coisas mais rápido, validar. Então, o primeiro jogo, não tenho nem como oferecer para uma publisher, mas o último, o penúltimo, já estão muito mais adequados para o mercado. A gente já entendeu qual que é o público-alvo, como que eles compram, por que que a gente precisa fazer um trailer legal, por que que a gente precisa contatar os streamers, por que que a gente precisa tentar estimular uma comunidade, sacou o que realmente importa, olhando outras pessoas também, não só os nossos erros, mas participando de comunidades como essa, discutindo com outras pessoas. Quando eu vou em evento, eu não fico só falando com o publisher, sabe? Publisher é a minha agenda principal, beleza, né? Eu também tenho clientes de outsourcing, mas, cara, o tanto que eu falo com o desenvolvedor, falo, e aí, cara, beleza? Você também faz VR? Como que é aí no seu estúdio? O que que você acha do mercado? O que que você está pensando? Pegar esses outros insights, né? É muito melhor você absorver experiências dos outros, porque você consegue agilizar o seu processo de crescimento do que ter que passar por cada uma delas. É importante passar pelas principais, mas é muito melhor aprender com o erro dos outros do que com o seu próprio. E é Uhum. difícil isso, é difícil. Sim, no meu caso, que já vem com um escopo um pouco maior. O que você recomendaria para a gente já tá com um andamento aí do projeto há alguns meses? Eu acho que daqui para outubro a gente tem nosso primeiro MVP, assim, para poder mostrar e poder testar. Tem alguma forma de eu poder ver antes do MVP estar pronto, se realmente eu consigo validar? Depende do tipo do jogo, né? Depende do que você considera um MVP. Por Uhum. exemplo, pode ser que se você está desenvolvendo um jogo, deixa eu tentar pensar num exemplo interessante aqui. Vamos voltar num beaten up. Estou fazendo um beaten up e a maior hook que eu tenho ali no meu beaten up é que o meu personagem fica se transformando em várias coisas diferentes, vários tipos de personagem para cada tipo de inimigo diferente. Se você gasta a maior parte do seu tempo desenvolvendo sistema de progressão, level design de todas as fases, como que vai ser todos os personagens, qual que vai ser a escala o skill tree daquele personagem que ele vai pegando, e não valida a mecânica principal, o seu MVP não prova o seu ponto. O seu MVP, tipo, se tem tudo, mas não tem o principal, ele não prova o seu ponto. Se você fez o mesmo jogo, mas a coisa que você validou primeiro é que seu personagem ficava mudando de forma e atacando 2 inimigos diferentes, depois 3, e você falou, pô, realmente ficou legal o que a gente pensou. Aí sim você tem o MVP, aí sim você consegue validar. No The Ballad of Sandride, que é o cangaceiro V2, né, que a gente retomou ali em 2024, a gente tinha uma ideia de ser o shooter de máscara. Então, o jogador vai jogando, mas ele também tira a máscara. Essa mecânica, desde o início, foi a mecânica que a gente tentou validar cedo. Então, no início a gente percebeu que, pô, só tirar a máscara não estava sendo legal, ou ter uma máscara só estava ruim, e a gente ficou trabalhando nessa mecânica para entender como que o core loop ficaria legal. Eu não fiquei preocupado com pegar munição, recarregar munição, como que eu vou me transitar pelas fases. Não, qual que é o básico? E aí a gente fez. Agora, se você está falando como que eu reduzo esse escopo para vender antes, aí, aí você precisa saber o que vale a pena no seu projeto manter e o que não vale e reduzir esse escopo para entregar. Mas
Eu tento fugir de escopos muito grandes com time pequeno ou time inexperiente. A gente está querendo, a cada nova experiência, dar um passinho mais longe, sabe? Incrementar um pouco o processo, ser um pouco aos poucos. Porque no passado, né, e de outras experiências que a gente percebeu, participou, eu gosto às vezes de trabalhar em projeto de cliente, que o projeto do cliente me ensina muita coisa. Porque decisões que eles tomaram lá atrás afetaram o desenvolvimento no começo. E como eu falei no primeiro slide, primeiro item, escopo grande ou mal definido pode fazer você perder muito tempo. Pode te ensinar bastante coisa para um próximo jogo, para um próximo produto, para uma pós-experiência, para um emprego. É incontestável isso. Você vai aprender, mas ciclos menores tendem a trazer resultados mais rápidos. Tá, entendi. E nessa questão, você falou que trabalha em outras empresas e tudo mais. Essa parte de estruturamento da empresa, você também faz, ajuda a fazer, tipo, no meu caso, que eu tô com uma equipe de 15 pessoas, você também dá um apoio ou não? Não Você fala, ajuda? se eu presto esse serviço? Sim. Sim, eu faço consultoria, olho o seu projeto, vejo seu time, faço uma reunião específica, né, para Uhum. ver os pontos que importam para você, entender qual a sua realidade, qual o seu prazo, qual o seu orçamento. Eu faço serviço sim. Depois, se você quiser uma ajuda adicional aí, a gente pode trocar ideia. Pitaco é sempre de graça, como, né, essa primeira call para a gente entender. Mas aí depois, se você quiser que eu pegue e entre, né, na produção, eu te ajude a organizar ou treine alguém para executar, implemente algum processo, alguma tarefa, aí a gente pode ir conversando. Mas Entendi. pode contar com ajuda Não, também de eu muita gente. com certeza eu ia querer uma conversa contigo depois para falar sobre isso, porque assim, o escopo, eu sempre soube que ele era grande do projeto. Desde o início, eu fiz muitas pesquisas antes disso para saber se eu conseguiria manter o escopo da forma com que estava e o que dava para reduzir. Mas aí, às vezes, eu tenho uma impressão de que o time está andando, mas algum setor está meio que estagnado ou andando muito, muito lento, como não deveria, sabe? Isso é bom analisar, cara. Pode analisar. Porque às vezes, se esse impacto é direto, né, nas entregas, alguma coisa está errada, sabe? E se as entregas estão muito distantes, né? Eu entrei num projeto que a primeira versão dele, os caras demoraram tipo 5 meses para jogar alguma coisa, sabe? E isso não é viável. Isso não é. Se você não é um Kojima que tem dinheiro infinito para construir, polir e chegar num ponto que a pessoa fala: Ah, tá, entendi. Pô, ficou legal ficar fazendo simulação de entrega aí, pô. Aí você já, no meio do caminho você morre, porque você não tem essa experiência, não tem esse tempo, né, esse dinheiro para descobrir se vale a pena ou não. Eu já vi projetos grandes lançados, inclusive, que tem essa preocupação em escalar conteúdo, mas ele não tem essa clareza de diferenciação, de hook, e aí às vezes ele vende ali por um pouco curto período de tempo, que ele tem mais visibilidade, mas a cauda longa da venda dele, ela é muito ruim, né? Ela não existe às vezes. Então cai muito rapidamente no esquecimento. O Schedule One é um bom exemplo disso. Os caras fizeram um jogo que visualmente ele é tosco, mas é proposital, é engraçado e atende os requisitos que o mercado da Steam gosta, né? Multiplayer cooperativo, é um jogo premium, tem atualizações, tem voz, então ele atende ali, ele joga em vários quadradinhos ali, que o usuário que joga no PC, ele é streamável, né? Você consegue criar conteúdo, você consegue ficar fazendo live, você consegue interagir ali com as pessoas na live, continuar jogando. Então, é pensar estrategicamente. Pode ser que tenha como ajustar, pode ser como tenha como melhorar, pode ser que você saiba que agora você precisa entregar e vai ser assim, tem como mexer pouco, mas pode ser que você tenha que fazer tudo de novo e vale a pena fazer isso, entendeu? Se a conclusão for essa, às vezes vale a pena. Dói no coração, dói no ego, eu já cancelei projeto, mas valeu muito mais a pena do que eu insistir numa coisa que claramente eu sei que vai só patinar, vai escalar. Enfim, vamos olhar assim. Geralmente tem salvação. Entendi. Não, valeu. Beleza. É mais ou menos assim, no meu caso, não sei se algum dos outros meninos estão fazendo, né, para mobile também, mas no meu caso é um jogo para mobile, então, assim, eu não sei se tem uma forma de, tipo, divulgar uma demo ali para deixar o pessoal jogar, testar.
e depois um lançamento antecipado, sabe? Tem Conseguir estratégia de encaixar isso. soft launch, geralmente, o pessoal faz no mobile, mas mobile você Cortou. Mobile, geralmente você tem que gastar dinheiro em campanhas. Às vezes você tem conversas com publisher, que a publisher ela não fecha com você, tipo, ó, não tá certo que a gente vai fazer seu jogo, mas a gente vai pôr 30, 40, 50, 100 mil dólares nesse jogo aqui, vai rodar uns ads, vai ver o desempenho, dependendo do desempenho a gente financia. É um mercado meio canibalizado por anúncios, então você precisa saber como que seu jogo se comporta disso. Tem uma fatia premium, a galera que paga o Apple Arcade ou paga o Play Store, e aí eles têm os jogos sem anúncio, os jogos premium. Tem a categoria premium dentro da loja, mas são jogos muito específicos. Depende muito de como você pretende que o jogador jogue, sabe? Jogo mobile e grande, geralmente são medidas diferentes, assim, sabe? Tipo, mobile é aí que você quer fazer pequeno, mas depende do caso, sabe? Tem que olhar, tem que ver a proposta do jogo, ver se tem uma estratégia, enfim. Mas tem como fazer assim, soft launch, tem como você fazer, sei lá, gastar 300, 500, R$ 1.000 e vai ter uma amostragem menor, mas você consegue validar algumas coisas. Mas não existe. Bom, existe outras maneiras, tipo marketing de guerrilha, de fazer isso que eu falei, galera, joga aí e tal, ou você criar post por conta, fazer parceria com pessoas que criam esse tipo de conteúdo, mas o mais prático e direto é pagando. Para mobile é pagando. Era isso mesmo, só. Valeu. E Boa, depois eu gente. falo contigo sobre o que a gente tava conversando antes. Tá bom, Pra pode me dar uma adicionar. olhada lá. Fechou. Mais uma, galera. Tem mais alguma? Não jantei ainda, hein? Vocês estão com fome aí? Tô com fome. Se por acaso, né, tiver alguma dúvida depois, como eu falei, pode me adicionar, pode me procurar, a gente continua A única conversando. coisa que eu ainda perguntaria, porque eu não sei se cabe perguntar aqui nessa aula, né, nessa reunião, e que é um pouco mais de experiência, assim, no sentido, poderia até ser para o próprio Valmir também, como vocês conselho, assim, de se estruturar para, por exemplo, conseguir ter uma equipe e coisa e tal, para poder começar mesmo a produzir jogo, tipo, um jeito de iniciar, né, assim, pô, eu vou precisar de dinheiro, né, obviamente, coisa e tal, se vocês têm esses tipos de conselho. Cara, meu conselho é: tente fazer por conta e comece pequeno, tente trazer resultado, tenta monetizar de alguma maneira. Porque antes de fato entrar na indústria, eu tentei várias vezes formar equipe, juntar uma galera que tá animada, e a minha experiência individual disso não foi boa, sabe? A galera na primeira semana tá super animada, hypada, é o sonho da vida, na segunda é legal, tô trabalhando, na terceira, vamos seguindo, na quarta eu tô ocupado, tenho outra coisa pra fazer, e aí vai desmanchando. Então, quando tem muita gente é difícil. Eu tentaria, igual você falou, eu e meu irmão, se junta ali, os dois estão focados, cria ali um cronograma, cria essas cerimônias que vai fazer você estar sempre olhando para o projeto, vai sempre saber qual que é o próximo passo. Isso mantém a motivação, assim, sabe? Não vou falar que é impossível, já vi vários jogos, a Turi Capora, acho que é a galera do Turi, né? Eles estudaram juntos e eles fizeram um jogo, tava muito legal, aplicaram para edital, tá saindo um monte de edital aí, esse mês vai sair mais editais, aliás, mês que vem vai sair, teve ali a apresentação do novo plano de políticas públicas para jogos. Edital, com certeza, são ótimos caminhos, né? A gente tem 2 jogos que o start deles foram editais, então é uma maneira que existe. Sempre tem um investimento particular, anjo, né? Antes de trabalhar com games, eu tinha uma agência de publicidade. E eu já fazia coisas por conta ali, né, de noite, em casa. E aí teve uma época que eu tive a oportunidade de mostrar para um cliente meu, que falou que queria investir em tecnologia e tal. E aí a gente acabou conversando, se alinhando, fiz pesquisa de mercado, mostrei número. E aí ele investiu na Ignite, né? Foi ali que tudo começou profissionalmente. E a partir dali eu comecei a, de fato, começar a pagar as pessoas para fazer parte da equipe. É o melhor resultado, contratar uma equipe para executar. Mesmo que com um orçamento limitado, menor, existe esse compromisso. Mas não é impossível. Eu acho que se fosse para falar no modo free, né, no Vasco, poucas pessoas que têm um compromisso, criem, olha, galera, a gente vai mexer tanto e tanto tempo a gente vai se reunir para conversar, são objetivos pequenos e que anima o time ver o progresso, ver a distribuição.
Quando o meu time ficou mais produtivo, foi a partir do momento que a gente publicou uma coisa ali na loja e o pessoal todo dia ficava vendo se tinha comentário, se tinha mais download, se tinha feedback. E aí todo dia, agora a gente faz a dele ali, dá uma olhada, vamos ver nossos números. E aí vai lá, olha lá como é que tá rolando o jogo. E aí o pessoal fica mais motivado, porque já tá pensando no usuário. Então, você conseguir entregar rápido as coisas que vocês estão fazendo por conta, já vai dar aquele up, assim, sabe? Se a motivação para quando a parada não é profissional, nesse sentido, né, de remuneração, é o fator, né, que é motor ali para a parada continuar acontecendo. Entendi. Beleza? Mas vale a pena. Uma dica extra desse comentário é quando você vê que a parada tá ficando séria, ou quando você já quer partir de uma coisa mais estruturada, tentar fazer um contrato, tentar fazer um acordo de parceria, colocar alguma coisa no papel que defina as obrigações, que defina onde vocês querem chegar e de quem é e como é dividido o que está sendo feito. Porque, não sei se vocês acompanharam ali o que aconteceu com o pessoal do Celeste, né? Eles tiveram problemas com direitos, porque lá no começo, quando ninguém estava preocupado com isso, não foi definido, e um jogo que já tinha anos de desenvolvimento foi cancelado por causa de conflitos de quem que é o dono, quem que toma as decisões. No início pode parecer bobeira, mas ter isso bem estruturado é muito importante, sabe? Procura um modelinho, fala com o GPT, enfim, pede pro primo advogado. É uma recomendação legal, assim, e mostra compromisso da pessoa também, sabe? Quando a pessoa quer realmente formalizar a parada, também é um grande sinal de compromisso. Entendi. Obrigado. Fechou, gente? Então, vamos encerrar por aqui, beleza? Obrigado aí pela atenção, por ficarem até agora, né? Pô, foi bastante tempo falando aí. Então, mais uma vez, fiquem à vontade para me adicionar aqui no Discord, no LinkedIn. Vamos trocar ideia, né? Quiser tirar mais alguma dúvida, pode me mandar. E fiquem ligados ali que direto, quando eu faço workshop, eu divulgo nas minhas redes. Tenho vários tópicos ali que eu trabalho: IA, criação de comunidade, gerenciamento na prática, enfim, várias coisas, tá? E respondo ao meu formulário para vocês pegarem o material do sala. Gente, vou falar aqui em nome de todo mundo e das empresas, né, da Engenheiro e da Game Jam Plus. Agradecer o Matheus pela aula incrível que ele deu pra gente de gestão de projetos de games. Foi muito massa te ouvir. Eu acho que a galera Bom, curtiu demais. Você jogou uma porrada de ideias práticas para eles estarem aplicando nos projetos deles, né? E tu explicou de forma bem clara e objetiva, direta. Eu acho que fez a diferença aí. A galera vai sair com várias coisas para pensar e se planejar, que é sobre isso, e botar em prática. Valeu mesmo topar o convite. A gente vai comer, jantar. Amanhã a gente se organiza para você compartilhar o material com a galera. isso. Então, obrigado também aos membros que estiveram aqui presentes. Então é isso aí, galera. Valeu, Beijo e gente. abraço para todo mundo. Até mais. Valeu, Valeu, Mazuki. valeu. Obrigadão, Boa irmão. noite. Bora, Abraço. Valeu. Vai lá.